Estamos de volta nessa casa que traz tanta alegria e tanto conhecimento. É uma oportunidade de crescimento. Essa semana uma frase martelou muito a minha cabeça, né? Que a perfeição é inimiga da felicidade. Por isso eu trouxe um convidado que não busca a perfeição, mas ele aprende e nos ensina muito com nossos erros. É uma pessoa que consegue alavancar a nossa profissão. É uma pessoa que tem um outro olhar. Nós, da área da saúde, estamos voltados muito às pessoas, mas temos que lembrar que o financeiro também faz parte. E para isso, para esse papo, Thiago Molinari, meu grande parceiro, empresário, CEO da Hunter, né? Consultoria. Eu vou aprender a falar mais formal, né? Hunter Consultoria, né? E o que me motivou a chamar você aqui para um bate-papo? A gente faz pelo menos aí 5 anos de psicologia, mais 2 de pós-graduação, e faz mestrado, e faz um monte de curso que deve dar aí 10, 12 anos de estudo para poder sentar na frente do nosso cliente e poder oferecer, né, uma terapia, oferecer um conteúdo onde tira a pessoa do lugar que está e de preferência coloca no lugar melhor, né? Perfeito. Mas a gente não se atenta que a psicologia, a medicina, a odontologia, todos nós da área da saúde, também é um negócio. E com a reforma tributária que está vindo, com as mudanças todas, né, eu me peguei obrigado, e acho que a palavra certa é obrigado, né, a abrir uma empresa, né, há 3 anos. Então hoje o meu consultório é uma empresa, nós demos uma vida jurídica, né, e a gente não aprende, né, o que é ser empresário. Então, eu gostaria que a gente fizesse um bate-papo, e eu vou me colocar muito na questão de aprendiz, porque eu entendo muito da minha área, mas eu não entendo em ser empresário, quando que a gente busca capital, quando que a gente guarda, o que é prolabore, é tantos nomes que fogem, né, do que nós estudamos, esses 12 anos de formação. Então, em primeiro lugar, eu queria saber, é possível, né, alguém da área da saúde como nós não ser empresário? Uma boa pergunta, primeiramente. E antes de tudo, obrigado, tá, pelo convite. É um prazer estar aqui, é uma honra estar participando desse podcast maravilhoso que você toca aí constantemente com vários convidados interessantes. E eu aprendo muito, tá, ouvindo o seu podcast aqui. Obrigado, fico emocionado. A ideia é a gente poder levar um conteúdo, né, da nossa região, principalmente, né? E as pessoas ir se conectando, né? Porque quando eu ia ter o poder, né, a honra de sentar com alguém, né, quando o empresário ia poder vir até aqui, né, que vocês têm muito de agenda, reunião, para bater um bate-papo. Então o podcast permite a gente poder ser uma conexão de pessoas, né? E a pergunta que eu volto a fazer para você é isso, né? A gente estuda para ser psicólogo, para ser médico, para ser dentista, mas a gente não estuda para ser empresário. E aí, cara, como é que a gente faz? O problema vem antes, né, da faculdade. O problema vem, acho que, da nossa casa mesmo, né? Ninguém tem educação financeira. Então, quando a gente fala da área financeira, começa da educação financeira, né? A gente não faz controle de o que entra, o que sai, a gente simplesmente ganha e vai gastando todo mês. E aí, quando você vai gastando, você não vai sabendo se você está guardando, se está sobrando. E aí, no final do mês, dá o aperto, aí vai lá, usa um cartão de crédito, um cheque especial. Então, isso tudo é uma questão de educação financeira, que necessariamente deveria estar na própria educação dos nossos filhos, né? Mas a gente acaba não tendo esse tipo de educação. E devido a não ter essa educação, quando a gente cai na cadeira do empresário, a gente replica o que nós aprendemos a vida toda, a não ter controle. Então eu tenho que entender que se eu me comportar igual me comporto no berçário, fazendo birra, fazendo só o que eu quero, chorando porque eu não tenho as coisas que eu quero, quando eu viro empresário, eu vou também ter um comportamento de birra? Com certeza, não. As decisões financeiras, né, elas são baseadas em pessoas. Então é um reflexo. Eu falo que quando eu vou fazer consultoria numa empresa e eu pego lá o DRE, então, nossa, que letra é essa? Né? Porque eu dei um tipo de resultado, nada mais que isso, quer ver o que a empresa faturou naquela competência e o que ela gastou. Eu estou vendo nada mais como um exame de sangue daquela empresa. Então, eu estou vendo quais são as decisões que foram tomadas e quais são as consequências daquelas decisões, se foram positivas ou negativas. Bem, quando se fala de decisão, né, eu voltando para o consultório, né, as decisões são avaliadas pelo meu eu de ontem.
Tá? Então, o que eu estudei ontem, o que eu fiz ontem, faz eu ser quem eu sou hoje. Então, no consultório, a gente entende isso, pega o que é inconsciente, traz para o consciente, a pessoa entende quais foram os gatilhos que levaram a tomar as decisões dela, e ela muda as decisões dela no presente, porque eu altero ela no futuro. É como se o presente desse um novo eu no futuro. Se eu não faço isso, ela vai repetindo padrões de comportamento. Correto. Isso também aplica na educação financeira ou na consultoria? A consultoria é o psicólogo da empresa. A consultoria é o psicólogo da empresa. Então ela vem justamente para olhar esse passado, entender o que está sendo feito e ajustar com as melhores práticas do mercado e com aplicação de experiência, né, de outras áreas para dentro do negócio. Então assim, eu brinco o seguinte, todo empresário, ele acorda de manhã, ele precisa carregar o piano, tá? E esse piano é pesado. Ele pode carregar sozinho, porque ele vai ter que carregar aquele piano. Não tem opção, né? Não tem opção. Só que ele pode carregar o piano sozinho ou ele pode ter ajuda para carregar o piano. E aí quando ele pega e ele vai, por exemplo, no caso do consultor, ajudando ele a carregar o piano, fica mais leve. E a mesma coisa na vida pessoal, né? Quando ele tem um psicólogo, alguém que ajuda também ele a entender esse passado para poder melhorar no seu futuro e no seu presente, ele acaba sendo mais leve. Bom, então eu vou te provocar, tá? Uma pergunta provocativa para você. Vamos lá. Quando eu tô, né, trabalhando com um gerente, quando estou trabalhando com uma pessoa, com qualquer pessoa, um diretor de empresa, eu tenho um fator, né, que é o medo de ser mandado embora. Correto. Quando eu falo com o dono da empresa, ele fala, quem manda sou eu. Como é que eu vou, né, como é que um consultor vai trabalhar com o dono da empresa e o consultor chega à conclusão que é o dono que tem que mudar? Como é que o cara aceita isso e como é que você fala isso sem perder o seu contrato? Esse é o maior dos problemas da área da consultoria, tá? Como que eu dou notícia sem poder, sem criar uma inimizade, né, com o meu cliente? Mas o primeiro ponto é o seguinte, lembra que eu te falei que nós temos os indicadores, temos os números. Então, contra os fatos, não tem argumentos. Então, nós vamos, primeira coisa, vamos entender essa empresa, vamos fazer um diagnóstico, vamos entrar de forma profunda nesse negócio. E aí, entendendo os números, entendendo os negócios, nós vamos demonstrar para esse empresário, olha aqui, ó, nós temos uma empresa que precisa gerar lucro. O objetivo de uma empresa é lucro, né? E a gente vai te mostrar lá, tá vendo? Você está trabalhando desta forma e essa forma está te gerando este resultado. Esse resultado, para você, bom? Se for negativo, não, né? E aí, se é negativo, então por que está negativo? Lembra que eu te falei que o DRE, né, os indicadores financeiros como todos, são um exame de sangue. Vamos fazer uma analogia médica aqui na área de saúde. Quando você está com a glicose alta, você está lá ou comendo muito açúcar, ou comendo muita massa, tem vários fatores, ou não fazendo exercício físico. Para você mudar esse indicador no seu exame de sangue, não é no financeiro que você vai mexer aonde? No comportamento. No comportamento. E a mesma coisa acontece na saúde, acontece na empresa. Eu preciso entender aonde que estão os gargalos, os famosos gaps, que o pessoal usa na terminologia do mundo de negócios, para poder atuar nesses gaps, esses gargalos, para poder mudar. E aí sim, como se abriu as alavancas de crescimento, criar essas estradas de crescimento da empresa. No consultório a gente percebe, né, que o vício, por exemplo, né, de rede social, né, faz ser um ladrão de tempo. A gente percebe que o uso excessivo de álcool, né, faz ser ladrão de tempo. A gente percebe que quando o cara está, né, focado muito no futebol e esquece a família, ladrão de tempo. Né? Então são comportamentos que a gente muda, né, no consultório. O que é um vício de comportamento no mundo empresarial que você pega lá o exame de sangue da empresa e fala, você tem que mudar isso, isso, isso. Tem alguns exemplos? Vamos lá. Primeiro assim, quando a empresa está crescendo, a empresa começa normalmente empresa, que é uma pessoa que vai lá e constrói o negócio dele por alguns motivos. Poucos por uma questão empreendedora, a maioria por uma questão de necessidade. Né? No Brasil tem muito isso, né? Pequeno empresário, né? É isso aí. Então, um dado importante, tá? Se pegar no Brasil, a média que ganha um empresário no Brasil é R$3.000. 3 mil empresário. É um empresário. Então, todo mundo acha que o empresário é milionário, né? Tá lá, tem um glamour por trás da profissão do empresário, né? Que é uma profissão. Sim. Ele está empresário. Ele não é empresário, né? Porque ele está colocando em risco
o patrimônio dele para poder gerar emprego, gerar riqueza e também riqueza para ele. Então, assim, é normal isso. Então, quando a gente pega uma empresa, ele traz toda a bagagem da experiência que ele viveu para dentro do negócio. Então, lá, essa bagagem que vem, ele vem as coisas boas e as coisas ruins que ele acumulou ao longo do tempo. Então, quando a gente vai entrar com uma consultoria para dentro dessa empresa, a gente vai entender, calma aí, onde que está tendo os problemas? Então, gestão. Vamos pegar liderança. Esse cara sabe liderar pessoas? Porque uma coisa é fazer gestão, outra coisa é ser líder. Quando a gente fala de gestão, nós estamos olhando indicadores, metas, nós estamos colocando aí uma questão mais racional. Quando a gente fala de liderança, nós estamos mexendo com outras pessoas. Mais emocional até. Mais emocional. E são duas formas de desenvolvimento para uma pessoa ser empresária. E é difícil, né, ter essas duas competências, né? Você tem o lado racional mais acentuado e ao mesmo tempo o lado emocional. Normalmente é um ou outro. Sim. E aí eu sou mais emocional, por exemplo. E eu sou mais racional. E aí, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desenvolver o meu outro lado. Porque cada vez que eu vou crescendo no meu time, eu preciso ter tanto a gestão quanto a liderança. E aí isso reflete aonde? Reflete nos resultados da companhia. Então, Então, a minha vida pessoal, por exemplo, se eu sou... eu estou perdendo meu tempo com excesso de álcool, excesso de futebol, excesso de celular, dos excessos da minha vida pessoal, isso vai... Para a sua vida da empresa. Então, aí acontece. Eu sou uma pessoa muito boazinha na vida pessoal. Eu vou ser muito boazinha na minha empresa também. Então, assim, você, por exemplo, tem uma frase no mercado que fala assim, contrate devagar e demita rápido. É uma frase forte, né? Forte, mas é verdadeira. Porque, vamos lá, quando você vai contratar, é igual um casamento. A gente não vai lá, a gente não se conhece, não tem que... paquera, né? Troca olhares, vai dançar, vai sair. Você está conhecendo a pessoa. Passado um tempo, pede noivado e depois você casa. Agora, normalmente a separação ela não é tão demorada dessa forma. Ela é muito mais rápida. Por quê? Porque já viu que já não deu certo. E aí você vai ficar insistindo numa coisa que não deu certo até quando? E aí você começa a entender como funciona no mundo do empresarial. O ego normalmente faz com que o cara chegue num momento difícil. Porque ele está crescendo, ele está se desenvolvendo, e a cadeira, normalmente é uma cadeira solitária, ele acaba não ouvindo, não tendo pessoas para poder ajudá-lo, e deu tudo certo. Se deu tudo certo, eu sou um cara de sucesso. Eu sou uma pessoa que tem conhecimento, e realmente ele tem. E aí vai inflando o ego, e vai tomando decisões equivocadas. Então vai pegando dinheiro quando não deveria, vai fazendo investimentos equivocados. Vende bens para poder pagar as coisas. E isso começa a misturar as despesas pessoais com as despesas da empresa, não faz essa separação. É normal no início do negócio ter as duas juntas, mas no decorrer do crescimento você tem que separar. E aí começa todas essas misturas. E aí, quando ele percebe tudo isso, vem um outro sentimento, que é o medo. E aí o medo trava. Então ele tem que tomar ações que ele não consegue tomar, porque ele tem medo. Então por isso que, falando de comportamento, a gente vê muito nesses vídeos de YouTube, né, de Instagram, do comportamento do cara de sucesso. Aí mostra o cara correndo às 5 da manhã, mostra o cara fazendo exercício, mostra o cara lendo um livro. Esses comportamentos realmente têm a ver com o sucesso? Existe, não é totalmente utópico, mas tem muito comportamento que não mostra lá, que é o cara que fica a madrugada toda sem dormir, porque está preocupado com o dia seguinte, como vai pagar as contas, que num determinado momento da empresa, ele tem que sacrificar família, sacrificar saúde, ele come porcaria, ele não faz exercício físico, ele engorda. Por quê? Porque justamente a empresa é a vida dele. E aí, diferente de um funcionário que tem uma segurança por parte do empregador dele, o empresário não tem a segurança. Se ele não faturar, ele não recebe. Se ele não recebe, ele quebrou. E se ele quebrou, a família dele também quebra junto. Então, essa é um peso que normalmente você vai na internet, você não enxerga. Ninguém vai mostrar o cara que está engordando, está se prejudicando a sua saúde porque está trabalhando demais e está comendo porcaria porque não dá tempo para sair do escritório, para ir no restaurante, comer uma comida saudável. Então, o empreendedor não é o investidor. Ou o empreendedor também é investidor. Porque eu entendo que o investidor é o cara que investe o dinheiro, não importa o que aconteça, ele quer o combinado de volta com o a mais. Perfeito. O empreendedor, ele vai investir, vai aplicar o dinheiro dele, investir, e não tem nenhuma segurança do que vai vir. Aí não entender o que é empreendedorismo, né? Vamos. O empreendedorismo no mundo dos negócios nada mais é uma pessoa que resolve problema.
ele encontra uma oportunidade, é uma deficiência daquela situação, e ele vai lá e traz uma solução para aquilo lá. Isso é empreendedorismo, tá? De forma bem simplória. E o empreendedorismo não está linkado somente a ser empresário. Eu posso ser um empreendedor dentro da empresa que eu trabalho, eu posso ser empreendedor dentro do meu dia a dia. Tá? Então eu posso ter uma cultura empreendedora? É isso daí. E isso é uma cultura importante de você colocar na empresa. Lá na Rudder, uma das nossas culturas é a cultura de empreendedorismo. Então, se eu sou um psicólogo, eu atendo bem, eu conheço todas as minhas técnicas, né, da psicologia, todas as ferramentas, mas eu não tenho essa cultura empreendedora, como é que vai ter paciente no meu consultório? Na verdade, você tem a cultura empreendedora, porque no consultório você está ajudando a resolver um problema. Mas como é que eu vou fazer Só que você não está enxergando essa cultura. E aí você se enxerga como um psicólogo somente. Mas um psicólogo, ele também tá lá para resolver uma coisa, e por isso que ele está cobrando. Por que eu aceito pagar 100, 200, 500, 1.000 uma consulta? É a ancoragem de valor. É o quanto que aquele cara vai me ajudar a resolver um problema que até então eu não sei como resolver. E eu estou pedindo ajuda. E aí tem aquela história que fala, né? Qual que é o maior problema do mundo? É o meu, não é o do próximo. Porque o meu, eu não vejo solução. E o atual, né? E atual. Então, nesse sentido, o que acontece? Você pega, então você está resolvendo um problema, e aí você é um empreendedor. Só que normalmente você se forma na faculdade, né? Aí você sai da faculdade e vai trabalhar no consultório para alguém, e aí você quer ganha pouco, né? Aí você quer desenvolver sua vida. E aí você vai sair e vai montar o seu próprio consultório. Nesse momento, você continua trabalhando da mesma forma como se estivesse trabalhando para alguém. Você não entendeu que naquele momento, aí sim, você continua sendo empreendedor, mas você virou de um funcionário, você virou um empresário. E aí o empresário tem que entender que são cadeiras diferentes. E aí é uma brincadeira que todo mundo tem que fazer, que é a dança das cadeiras. Quando eu estou atendendo no consultório, naquele momento, eu sou o psicólogo, ou eu sou o médico, ou eu sou o dentista. Porém, quando sai ele, eu sento na cadeira de empresário, que como empresário, aquele negócio tem que ser rentável. E eu não posso confundir, né? Eu não posso achar que o dinheiro da empresa é meu dinheiro. Eu tenho que ter um salário da empresa. Que é o Prolabore. Que é o Prolabore, perfeito. E aí, dentro desse cenário, quanto que ganharia uma pessoa para fazer aquela função que você está fazendo? Ok. É o que você tem que ganhar. Agora, se a empresa tiver lucro, tem a distribuição dos lucros, que é o dividendo. É uma das coisas que eu falo muito pro pessoal, mais com isso de carreira, né? Não se empolga com o dinheiro que tá entrando. Né? Você precisa, né, ter o famoso capital de giro, tem que ter um fundo de emergência. Perfeito. E as pessoas, elas vão se empolgando e aí elas não percebem que vai ficando refém do próprio negócio que elas montaram. Perfeito. Né? Porque eu vejo isso muito, né? Para mim, né, é liberdade, é poder de escolha. Eu aumento tanto o meu padrão de vida que eu fico refém daquilo. Eu não posso sair. E se sai um paciente, ou se sai um cliente, desesperado. Entra no desespero, que entra nesse mês que você está falando. E aí, uma coisa importante que você está falando aí, você falou de fluxo de caixa agora, você falou de capital de giro, uma série de nomenclaturas no mercado financeiro. Quando você olha um consultório, normalmente ele trabalha, aí passa no cartão, ou é plano de saúde que paga você daqui a 30, 60, e cada vez mais eles estão alongando. Então, você percebe que seu caixa, no início da carreira, está fraco. Mas, eu tenho uma pessoa lá da Bahia, né, que ela tem uma empresinha de bolo. E aí, cara, quando entra o dinheiro na conta dela, ela está desesperada porque ela precisa pagar as coisas, pagar os insumos que ela comprou e não dá tempo dela conseguir ter um capital de giro. Como que a gente ajuda essa pessoa? Então, ela precisa entender qual que é o ciclo financeiro dela. E o que é ciclo financeiro? Nada mais é do que quando você que compra e quando você recebe esse dinheiro. Então, você vai lá, eu comprei hoje, tá, a farinha do bolo. E fui lá no mercado e paguei no dinheiro. Então, começou meu ciclo financeiro ali. Eu paguei. Aí, lá na frente, eu vou vender esse bolo e vou vender. Mas eu passei no cartão. E o cartão demora mais 15 dias para cair na minha conta. Então, depois que você vendeu, depois de 15 dias, acabou o ciclo financeiro ali. Então, eu preciso entender qual que é esse ciclo financeiro e qual que é a necessidade de capital, de dinheiro que eu preciso para poder, deste momento até esse momento, sobreviver. Mas o empresário, muitas vezes, ele é muito difícil isso para alguém
que não tem a oportunidade de ter um consultor financeiro como você. Né? Eu falo isso porque o nosso público é um público muito amplo. Perfeito. Tem pessoas do Brasil inteiro acabam ouvindo a gente. Né? E aí a pessoa empresária vai empurrando o problema com a barriga. Então, sei lá, ele está devendo hoje R$2.000, aí entrou 2.100, aí ele suspira, aí já paga os 2.000, já gasta os 100 porque precisa trocar de tênis e vai empurrando. Essa é a realidade de boa parte, não só dos empresários, como das pessoas no Brasil, né? Ele acaba tampando um buraco e abrindo outro. Só que como que eu faço para poder me organizar? Começa pelo básico. O que é o básico? Primeira coisa, anota tudo os seus gastos da empresa, ou dos gastos pessoais. Vamos lá, vamos anotar. Vamos ver onde eu estou gastando. Entende qual que é a data que você está pagando aquilo lá. E aí você cria uma... Não precisa ser planilha não, tá no caderno, tá? Esquece planilha, Excel, esquece qualquer coisa complicada. Vamos fazer o básico. E vou te falar, se nós fizermos o feijão com arroz, que é o básico, bem feito, nós já estamos acima da grande maioria das empresas no Brasil. Olha só, quando eu vou fumar um cigarro, na caixinha vem lá, né? Pode dar câncer, pode perder dedo, né? Quando eu vou beber... uma cachaça está lá, né? Evite o uso excesso desse produto. Tal. Então, a gente entende que existe pessoas com alguns perfis, né? Que a gente entende que vai ter, né, excesso de sal, pressão alta, excesso de açúcar, diabetes. Existe um perfil de empresário que você, com a sua expertise aí, de mais de 15 anos... 15 anos está na área? Como consultor, 15 anos. 15 anos de área, né? Mas como executivo, muito mais tempo. Como consultor. Você bate o olho, né? Que nem eu bato o olho e falo, esse aqui vai ter problema de saúde amanhã. Você bate o olho no cara e fala assim, esse empresário vai ter tal problema? Tem esse perfil? Então, existe, mas eu procuro evitar fazer esse tipo de análise. Por quê? Porque muitas vezes é uma análise muito superficial. Então, quando a gente vai conversar com o empresário, é bom eu tentar mais aberto a ouvir do que a falar, a escutar do que a tomar, ter julgamentos. Por quê? No dia a dia, ele tem várias decisões a ser tomadas. E ele toma decisão no achismo. Por que no achismo? Porque ele não tem os indicadores que ele tem que ter no seu dia a dia. Então, vou dar um exemplo para você simples, tá? Você tem um consultório, correto, certo? Você cobra lá um valor da sua consulta. Como que você definiu esse valor? Olhando, em média, o mercado e entendendo o público que eu atendo. Tá, então você fez uma pesquisa mercadológica. Perfeito. Isso é uma das partes de uma precificação. E qual que é o custo da sua hora? Você chegou a fazer? Não. A gente olha o CRP, que é o conselho dá para nós o valor mínimo, o valor máximo de uma consulta, a gente tem esse parâmetro. Tá bom, mas aí acontece, aí vamos lá. Você concorda comigo que uma sala comercial aqui em São Bernardo tem um preço diferente de uma sala comercial na Faria Lima, em São Paulo? Com certeza. Então, como que eu posso cobrar o mesmo valor aqui e o mesmo valor lá? Você concorda que o padrão de vida, o custo de vida aqui em São Bernardo é menor do que o custo de vida na Faria Lima, em São Paulo? Sim. Então, não dá para só olhar para o mercado. Lógico, se eu cobrar um valor muito a mais do que que o mercado cobra, ou eu tenho que ter uma ancoragem de valor muito boa para demonstrar que eu estou agregando valor para aquela pessoa que está pagando a ponto de valer aquele preço, tá? Ou senão, eu tenho que entender o que eu preciso fazer para poder reduzir meu custo. Então, quando você... Aqui é um exemplo nítido, tá? Você nunca olhou para dentro para ver quanto que custa aquela hora que você está com o seu paciente para poder ver que se você está cobrando 100, 200, 300, 500 reais a consulta, quanto está sobrando. De fato. E isso é a sobra, é justamente vamos pôr o lucro. Na verdade, não é o lucro, porque você tem que colocar lá o custo do aluguel, você tem o imposto a pagar, você tem uma série de coisas. A última linha é o lucro da operação. Então, isso, por exemplo, a área médica, né, é médico, é dentista, qualquer área que ele tem que fazer dessa forma. Então, quando ele vai cobrar lá o tratamento dele, ele tem que ver quanto ele vai gastar para ver quanto que ele tem que cobrar. E, lógico, olhar o mercado. E aí vai poder entender, né? Estou dentro, estou fora. Até para ver se vale a pena, de repente, talvez, fazer aquele tipo de atividade. Então, vamos lá. Imagina só você ser um psicólogo, tá? Numa região, lá no Nordeste, numa região muito pobre, muito humilde. Quanto você vai conseguir cobrar? Tem gente que não ganha nem um salário mínimo naquela região para poder ter paciente. Plano de saúde, nem pensar. Então, ou o Estado vai ter que pagar, ou você vai ter que cobrar um valor muito irrisório, porque você está concorrendo com o quê? Com a comida do dia a dia da pessoa. Entre comer e ir no psicólogo, ele vai comer. Sobrevivência básica, né?
É isso daí. Então, é a pirâmide Marshall, né? Que a gente sabe que primeiro vem a sobrevivência. Então, nesse cenário, você não tem como cobrar o mesmo valor que você cobra aqui. Então, você tem que entender se aquele mercado, por exemplo, não é um mercado muito bom para você. Então, você não vai montar uma empresa naquele mercado. Ou do estilo que tem aqui, né? Tem que montar um outro estilo, um outro formato. É isso daí. Uma terapia de grupo, curso. É isso daí, né? Você tem que ensinar. E aí, quando a gente fala, por exemplo, e aí é um ponto importante, né? Nós estamos falando aqui de área da saúde, é serviço. É só de serviço. Tá? E você tem 3 formas de prestação de serviço. Você tem uma eu ensinando, então eu falo como você faz e você faz, sozinho. Eu tenho uma outra forma, que é eu faço com você, e tem uma outra forma que eu faço por você. E aí cada profissional tem que entender quais são as formas que ele consegue aplicar no seu dia a dia. Sim, às vezes as 3. Né? Quando a gente montou o podcast, quando eu montei meu Instagram com os vídeos, tudo, é para mandar um conteúdo que eu sei que muitas pessoas, né, que me seguem não teriam acesso a esse conteúdo. Então é uma forma de eu estar ajudando essas pessoas a poder alavancar a vida delas, né, e ao mesmo tempo, né, fazendo bem e ganhando os pontinhos lá em cima. E você pode, no futuro, você consegue fazer um tratamento, lógico, dentro dos limites legais e também dos limites também de um podcast, uma pessoa, e de repente você consegue monetizar esse canal, e monetizando você consegue ter então um retorno. Então você conseguiu dar um tratamento de graça para alguém. Fez o bem? Porque de graça, porque ele não está pagando para ele, né? Mas quem está te pagando é outra forma, que é, por exemplo, o YouTube. Isso, né? Aí a gente vamos ter uma fala mais, né, alternativa, né? O universo, de alguma forma, manda de volta. Vai mandar. Mas esse é um ponto muito importante. O problema, muitas vezes, do empresário é confiar somente no universo. E, lógico, nós temos, não estou nem discutindo aqui essa questão, mas a gente tem que entender que uma empresa, uma vez eu ouvi falar que a empresa não tem coração, ela tem pulmão. Mas por que não tem coração, não tem pulmão? Porque a empresa tem que olhar os indicadores, ela tem que se basear nos fatos, ela tem que tomar decisão baseada em dados. Ela não pode tomar a decisão baseada em que eu acho ou em feeling, porque o feeling ele erra. O ser humano, ele erra. E no erro que normalmente é onde causa o prejuízo. Por isso tem pessoas que são extremamente inteligentes, são muito boas no que fazem, mas na parte financeira ou a empresa está quebrando, né? Aí eu vou voltar para aquele nosso início, que é o ego. O ego cega. Tudo é ego. Quando eu falo do ego, porque é o seguinte, o cara está crescendo, ele aplicou, até onde ele chegar, ele chegou de forma, ele acertou alguma coisa. E ele confia tanto naquele acerto que ele continua repetindo. E aí vem pessoa e fala para ele, não, ó, agora o mercado mudou. Nós estamos agora na área da AI. Está mudando o mercado. E aí? Você vai continuar fazendo a mesma coisa? Vamos fazer uma analogia bem simplória aqui. Quando Henry Ford foi montar lá a fábrica de carros dele, todo mundo falou que era louco. Se ele fosse pensar de forma racional, o que ele faria? Ele faria um cavalo mais veloz, porque naquela época era cavalo. Ele montou o carro. Então, assim, não tem lógica. Por isso que... Mas ele teve que ouvir outras coisas para poder desenvolver isso aí. Então, o ponto que eu tenho que trazer para vocês é o seguinte, é que muitas vezes, quando eu falo do ego, é assim, o empresário deu muito certo por muito tempo, só que ele precisa reinventar o negócio dele. O segredo, muitas vezes, do sucesso é o próprio empresário matar o negócio dele a todo momento. Ele tem que ver como você vai morrer para ele poder construir novamente. Caraca, Thiago, então, se eu pegar, né, eu tenho uma empresa que fatura hoje 10, amanhã 20, amanhã 100, 200, e eu não carregar a humildade nesse caminho, é a falta da humildade que vai quebrar a minha empresa? Provavelmente sim. Até porque quem te ajudou do 0 ao 10 não vai ser o mesmo que vai ajudar você do 10 ao 100. E também não vai ser o mesmo do 100 a um bi. Tem algumas caixinhas que a gente não cabe mais, né? E aí o ponto é importante, né? Por isso que empresa não é família. Porque família você não pode dispensar. Agora, quando você fala uma empresa, é um time. E tem ciclos. E o empresário tem que saber que naquele momento, aquela pessoa que estava lá é uma pessoa que se enquadrava naquele e ajudou a chegar até aquele momento. E obrigado, gratidão, e dispensa e vai pegar outra, e assim por diante. E ela vai construir, continuar o ciclo dela em outro lugar. E assim por diante, como também acontece o contrário. Mas eu tô lá, na minha empresa, eu olho a minha conta bancária, tem lá dinheiro, né?
Eu sempre fiz daquela forma. E eu vejo o dinheiro lá. Só que eu vejo que eu posso estar quebrando. Sim. Né? Como que o dinheiro na conta faz uma empresa quebrar, mesmo assim? Vamos lá. Dinheiro na conta não quer dizer que é seu. Ele pode ser do seu credor, do banco. É igual o cara que tem um carro financiado, né? O carro é dele ou do banco? O carro só vai ser dele o dia que ele quitar. Se quitar. E se quitar. A casa, a mesma coisa. Então, vamos lá. O dinheiro na conta bancária é uma ilusão. E aí, normalmente, quando eu falei do ego, é uma ilusão que ele cria que ele está saudável financeiramente. Só que as empresas, normalmente, elas quebram por falta de dinheiro. Por isso que o caixa é rei. Tem empresas que apresentam prejuízo, mas são geradores de caixa. Então, ele consegue ainda suportar as despesas dele. Mas ele tem que fazer a virada. Porque uma hora a conta chega. Porque na hora que a engrenagem para de funcionar, é a hora que chega a conta. É quando o psicólogo fica doente, quando o médico fica doente, e para de isso trabalhar. daí. Porque nesse momento, ele para de gerar entrada de dinheiro. Aí, consequentemente, as despesas continuam vindo. Aí, aquele saldo da conta vai ser consumido. Ele dura quanto tempo? E aí, você falou dois termos aqui. Capital de giro e uma reserva, né? Segurança. Segurança. Então, assim, por exemplo, você tem que calcular. Capital de giro é o quanto é necessário ficar de dinheiro no caixa da sua empresa para poder gerar essa empresa pelos ciclos que ela tem. E a reserva é, se acontecer alguma coisa, quanto que eu tenho que ter guardado para poder fazer a reversão daquilo. Então, se eu perder, por exemplo, do dia para a noite, eu perco lá um dia de agenda. Até eu recuperar aquele dia de agenda, eu tenho que ter alguma coisa para poder suportar isso daí. Tem que ter fôlego, né? Fôlego. Cara, no consultório, né, eu vejo muito que as pessoas que quando estão com 30, 40 anos, falam assim, tem que viver a vida. Não sei se eu vou estar vivo amanhã. E são esse tipo de perfil que eu vejo quebrado aos 50. E você falando, bate muitas coisas, né? Porque o cara que vive só hoje não vai ter o amanhã. Aí é aquela história. Qual é o sacrifício que você quer fazer? Eu quero fazer o sacrifício do hoje ou o sacrifício do amanhã? Então, o que eu falo para todo empresário, custo é igual unha, tem que cortar todo dia. Custo, você fala o que é? Custo é a despesa, é as despesas que a empresa tem. Então, ela tem as despesas, aí tem as despesas que são relacionadas ao aluguel, conta de água, e também tem custos que são relacionados à atividade da empresa. Então, por exemplo, né, na minha empresa eu tenho um copinho plástico. Isso. Se eu pego e distribuo uma caneca com o nome do colaborador, e cada um vai usar a sua caneca, eu tenho um custo maior, porém eu eliminei ao médio prazo. Então, é que assim, quando você olha o fluxo de caixa naquele mês, você gastou mais. Correto. Porém, ao longo de um tempo, ele te trouxe uma economia. E aí ainda se vende como meio ambiente, né? Mas só tem que tomar cuidado uma coisa, tá? Tem que talvez saber como cortar custo. Tem o corte de custo que é burro, que em vez de trazer melhoria, traz também piora. Então, um exemplo clássico, vou cortar o cafezinho do colaborador. Você cortou o cafezinho do colaborador, você vai fazer ele ficar desanimado, vai fazer ele perder a motivação, e aí perde produtividade. E aí o impacto dessa economia é maior do que de forma prejudicial, porque você perde faturamento. Bom, aí a gente entra no outro campo da RNU, que está vindo aí forte, né? De avaliar os riscos psicossociais da empresa, para que a gente possa ter um ambiente saudável dentro da empresa. Perfeito. E o empresário também tem que olhar para isso. Vamos lá. Nossa empresa é formada por pessoas. Né? Tudo bem, vamos lá. A AI está vindo aí. Tá todo mundo falando que a AI vai substituir. Não estou falando nem que sim, ainda é muito incerto esse caminho. Parte já está substituindo. Você pega, por exemplo, programadores, desenvolvedores, hoje já está sendo substituído bastante pela AI. Mas ainda tem muita gente e nós necessitamos de muita mão de obra ainda. Então, com esse cenário, o empresário, a empresa, ela tem que entender que ela está lidando com pessoas e como que ela lida melhor com essa pessoa. Infelizmente, o Brasil é um dos países que tem a menor produtividade do mundo. Você tem uma ideia, o americano é $72 por hora que ele gera de produtividade. E o Brasil é $22, uma média. Então, você vê como que nós somos ineficientes. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que entender que como que a gente faz para trazer mais eficiência, mas pensando também não só na estrutura da empresa, mas também na parte psicológica do colaborador. Eu costumo falar, né, para os empresários, você me corrige se eu estiver errado,
que a gente tem que se preocupar com 3 salários, né? O salário econômico, o salário social e o salário intelectual. O quanto eu aprendo com você, qual o network que eu faço com você e quanto eu ganho estando ao seu lado. Né? Perfeito. Aí entra onde está falando. Então o empresário ele vai também ter que olhar para a equipe dele, treinar a equipe dele e ao mesmo tempo que está treinando ele tem que se comportar humildemente para aprender. Como é que o cara faz isso? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Mas, Fabiano, assim, ao mesmo tempo que parece complicado, é o dia a dia do empresário, tá? Então, vamos pegar aqui um empresário pequeno, ele tem o desafio de fazer a empresa dele crescer, para quê? Para poder fazer com que as pessoas que estão com ele, ao se desenvolverem, consigam continuar naquela empresa, para não ir embora. Mas, ao mesmo tempo, ele também tem que cuidar com que essa pessoa também não exploda, né? Não perca a saúde mental dentro do negócio dele. Então, são vários pratinhos que o empresário já está acostumado. Talvez ele só não metrificou. Ele talvez só não criou uma metodologia, mas que ele faz isso no dia a dia, ele faz. Aí eu vejo também, né, a pessoa que ela foi prosperando, e as pessoas vão começando a pedir coisa para ela, né? Então, né, sei lá, né? Ah, você empresta para mim o carro? Ah, você me empresta um dinheiro para mim poder, né? Ainda mais quando são pessoas familiares, né? Eu atendi essa semana uma senhora, né, que ela tem um negócio dela e ela teve que pegar o carro de volta do filho, né, por causa do negócio. Então ela teve que dizer não. Como que aprender a dizer não influencia a pessoa a ser um bom empresário ou um mau empresário? Vamos lá. O falar não, ele é muito rude, muitas vezes. Mas desde que você contextualize o porquê do não, você acaba tendo um impacto menor. Mas eu acho que a pior situação para o empresário não é falar não porque é ruim. Isso todo mundo fala. É falar não porque é bom para poder buscar o ótimo. Não porque é bom, né? Nossa, isso é difícil, porque às vezes a gente tem uma energia de escassez, né? E essa energia de escassez... O que é a energia de escassez, para quem não, né, tá ouvindo a gente, né? É quando o cara começa a fazer escolhas onde ele diminui com medo de ele errar, né? Como que é isso na sua visão? Então, mas aí dentro desse cenário, vamos acho que tá um passo um pouquinho atrás aí. Quando eu falo que é o não porque é bom, então é exemplo simples, tá? Uma empresa, ela tem um foco. Às vezes surgem oportunidades de ela trabalhar outras áreas e ganhar dinheiro também. Só que a partir do que ele faz essa divisão, o que ele está fazendo? Ele está tirando a energia que ele está gastando no que é foco dele e ele perde qualidade. Então, assim, e por que ele faz isso? Aí vem a questão que você está falando da escassez. Porque ele quer ver maior fonte de receita, porque ele olha o faturamento, e faturamento, aí vem de novo a palavra, é ego, porque faturamento não é o que faz pagar a conta, e sim é o lucro que aquilo lá gera. Faturamento é ego e lucro que é real. Por isso que você fala lucro real, é isso? O lucro real é para você saber quanto sobra realmente. Então lá, eu faturei 100 mil. Perfeito. Aí eu vejo que eu tenho que pagar funcionário, tenho que pagar matéria-prima, tenho que pagar aluguel, tenho que pagar software, tenho que pagar uma série de contas que a empresa tem. E no final sobra. Se sobrar 10 mil, então de 100 mil, 10 mil, falando que 10% é lucro. Então aquele negócio gera 10 mil de lucro. Então, é isso que o empresário tem que se preocupar. Agora, se ele se preocupa com o faturamento, vamos pegar esse mesmo exemplo aqui e vamos supor que ele gaste 110 mil. Quebrou. Só que aí, como está no caixa lá rodando, ele não está percebendo. Por isso que você está falando tanto da palavra ego, medo e humildade nesse podcast. Porque eu estou trazendo aqui, a gente traz agora um pouco tira um pouco os números, tira um pouco o racional e traz para... que está por trás das decisões que trouxeram aqueles números. As decisões tomadas são por pessoas. Decisões tomadas são para pessoas. E aí o empresário, ainda mais o pequeno e o médio, e aí vamos pegar o caso da saúde aqui. Normalmente é o empresário. Ele montou o consultório dele e somente ele atende. A decisão é baseada em quê? Somente no que ele pensa. Sim. Ele não tem um conselheiro, ele não tem ninguém puxando. E aí vamos pegar, o pessoal lembra o Titanic? Se o capitão tivesse ouvido os alertas que teve
teria batido? Não. Uma chance não. Mas aí ele esqueceu que era um transatlântico. Quando ele viu, foi tarde demais. Se fosse um barquinho, ele tinha desviado. E a empresa é a mesma coisa. Vem os alertas, vem as informações. E os alertas e as informações vêm aonde? Nos dados. Então, por isso que é importante. Qualquer empresário que está aqui vendo a gente, ele tem que, a partir de amanhã, ir lá e cobrar ou fazer um DRE, ter um fluxo de caixa, ter um balanço, que é o patrimônio que aquela empresa tem. Porque se ele não tiver esses 3 itens que são básicos, e vou te falar, eu conheço empresa que fatura 100 milhões, não tem isso. Eu tive recentemente uma empresa que fatura 100 milhões, pediu o DRE do cara e falou, DRE? Não, eu olho pelo saldo da conta. Ele faz gestão pelo saldo da conta há 30 anos. Pode falar, DRE, o que quer dizer mesmo? Demonstrativo de resultado do exercício. Tá? Então, o que ele mede? Ele mede se a empresa tem lucro ou não. Então, tudo que está naquele mês. O DRE é uma fotografia do momento, né? Então, é como se fosse a data zero. Então, tudo aconteceu, toda a entrada, a saída, tudo que você gastou, tudo que você vai pôr naquele DRE lá. E aí você vai fazer o demonstrativo. Lógico, eu estou falando aqui de forma bem simplória, porque você tem alguns gastos que não são despesas, são investimentos, e aí não vai entrar no DRE como despesa. Mas assim, você tem que ter essa informação. Faz o básico, mesmo de forma sem classificar, talvez 100%, mas você vai ter um número lá embaixo. E se esse número for positivo, já é um sinal bom para sua empresa. E se for negativo, você já tem que começar a repensar. Então, antes de falir, fica ruim. É isso? Sim. Tudo fica ruim. Então, mas ele não percebe, né? E quando que o empresário busca ajuda? Quando fale, quando fica ruim ou quando pode ficar então, ruim? Então, aí nós vamos trazer uma questão no Brasil, né? Nós temos uma cultura de deixar tudo para a última hora. Ou o jeitinho brasileiro, é isso? Também tem o jeitinho brasileiro. Você viu aqui, pegar na parte tributária. Não sei se você viu, essa semana a Fast Shop ela foi autuada pelo governo do estado de São Paulo em mais de R$1 bilhão. Por quê? Por sonegação de imposto. Veio uma consultoria, que era um ex-auditor, que hoje é um ex-auditor fiscal, que ofereceu uma forma do jeitinho brasileiro dele pagar menos imposto. E aí acumulou esse 1 bi. Aí quando descobriu, porque hoje a Receita, a Secretaria de Fazenda rastreia tudo, elas têm as informações, tá? Então, é um mito, né? Não, vou fazer dessa forma que já está sabendo. Hoje tudo é registrado, hoje tudo é online. O banco é online, a transferência, eu comprei de alguém. Tem namoro online já hoje. Então, e aí o alecrim dourado, vamos por assim, aquela pessoa acha que ele recebendo no dinheiro ali não vai ser descoberto. Só que ele vai ser descoberto. Porque esse dinheiro vai para algum lugar. Ele vai comprar o carro, ele vai ter um apartamento, ele vai ter o estilo de vida dele. E da onde vem isso aí? E aí é onde vai fechando os cercos. Aí você vê, o filho da pessoa estuda uma escola particular. Aquela escola custa R$3 mil por mês. E aí o faturamento dele é 5? Não bate a conta, né? Então, aí a pessoa acha que ela está sendo esperta naquele momento. Só que naquele momento ela está cavando a própria cova. E é o que aconteceu agora com a Fast Shop. Ela fez um jeito lá, um formato para poder pagar menos de forma equivocada. Agora, você pega uma consultoria séria, pega uma consultoria que vai trazer as informações de forma correta para ela, mostrar quais são os prós, quais são os riscos, porque a vida do empresário é risco. A vida é um risco, na verdade, né? Eu vou trazer para você um exemplo muito, muito simples, né? Para ver na prática como que você ajudaria esse empresário. Então, vou imaginar que o cara abriu uma barraquinha de caldo de cana, um engenho de caldo de cana numa estrada X, né? E lá ele oferece, né, por, sei lá, né, R$10 lá, beba caldo de cana à vontade. Né? E ele também oferece um pão com mortadela bem recheado. E aí começa a vender. O filho dele, né, vai estudar escola particular e está faturando. O filho estuda, né, administração de empresa e manda pai, seguinte, você viu que no mundo está tendo um monte de guerra? Vai vir uma recessão, vai vir aí uma crise financeira. Aí o pai fala, meu Deus, né? Aí já tira o caldo de cana à vontade, já põe o caldo de cana, R$10 o copo. O lanche de mortadela ele corta pela metade. Aí ele fala, filho, realmente a crise chegou aqui. Como que um consultor age nesse exemplo simples que eu estou trazendo para você?
Acho que assim, o problema maior aí é que o filho pegou o telefone, ligou pro pai, pai, tá vindo uma guerra. E o pai, no achismo dele, tomou a decisão. E do achismo do filho também dele. Ninguém ali sentou no caixa e viu se o negócio dele era rentável, quais são os canais de venda, quais são os canais de captação de cliente. Então, naquele momento, público, né? em vez de ele pegar e talvez cortar como ele cortou, por que não se cadastrou no iFood? Vamos pegar aqui um exemplo simples. Vamos falar a pandemia. A pandemia foi um desastre. Uma coisa horrível aconteceu para a humanidade. Não temos que nem falar mas teve muitas coisas boas que nasceram a partir dela. Então, assim, olha a questão da digitalização. Então, antigamente, um barzinho, um botequinho da esquina, esse cara do pão com mortadela e do caldo de cana, ele vendia para quem? Para quem passava na frente dele. Do dia para a noite, ele plugou o negócio dele no iFood e começou a vender para a cidade dele, para a cidade vizinha. Olha o tanto de mercado que ele não estava acessando e que ele começou a acessar a partir daquele momento. Cara, você falando isso, na pandemia, como a gente foi obrigado a ir pro online, né? E eu CRP não autorizava a terapia online. Tinha um monte de regra para você poder ter online. Na pandemia tiveram que autorizar. O que eu tenho de paciente hoje que mora nos Estados Unidos, que mora na Europa, na Rússia, né? Ampliou de um leque que hoje eu atendo o mundo inteiro. Só não tenho, lógico, tempo para isso. Mas tem demanda para tudo. Né, cara? É impressionante. Vamos lá, eu andava 60 mil quilômetros por ano de carro para visitar cliente. 60 mil quilômetros por ano? Por ano. Meu carro, quase todo ano tinha que trocar ele. Agora, para mim, às vezes, conseguir visitar um cliente é uma briga. É tudo online. Vamos fazer uma vídeo, vamos fazer uma call, vamos fazer... por quê? Porque justamente tem uma questão aí que foi identificado pós-pandemia que facilitou. Então, é muito mais prático e rápido eu pegar e fazer uma ligação para você e fazer uma vídeo do que eu pegar o carro, enfrentar lá meia hora, 1 hora de trânsito, sentar na sua frente, fazer minha consulta, depois eu pegar mais 1 hora de trânsito para ir embora. Dessas 3 horas que eu gastei para fazer uma consulta, eu fiz a consulta e ainda fiz mais 2 outras coisas naquelas 2 horas que sobraram. Então, isso é produtividade. E é isso que, por exemplo, o empresário tem que olhar no seu dia a dia. O que ele pode fazer na empresa dele para ter maior produtividade com o menor custo possível? Então, hoje, o teu trabalho home office faz sentido? Vamos lá. O home office tem os seus prós e seus contras. A gente vê muito aí na internet pessoas que defendem, que são a favor ou contra, né? Lógico, tem uma questão de qualidade de vida, da pessoa não ter que se locomover, né, de um lugar para o outro e ficar no trânsito horas, às vezes, para poder chegar ao trabalho e voltar do seu trabalho. Só que tem uma questão de cultura. Você perde um pouco a cultura no home office, né? Você tem que ter uma estrutura muito bem azeitada, tá? Você tem que ter os processos muito bem definidos, porque se não tiver isso, o home office ele vai acabar com a sua empresa. Então, como tudo na vida, o equilíbrio é o ideal. Perfeito. Então, assim, quando a gente olha uma empresa, ela tem que entender o seguinte. Primeiro, uma empresa... Tira a questão lá que toda empresa tem que dar lucro, mas qual que é o objetivo dela? Ela tem que fazer um planejamento estratégico. E aí, definir esse plano estratégico, então, assim, por exemplo, meu planejamento estratégico é ser o melhor ou o maior? Um exemplo simples. O melhor ou o maior? O maior. Porque se eu quero ser o melhor, eu vou sacrificar a margem para poder atender bem. E aí eu crio valor e posso cobrar até um pouco mais. Se eu quero ser o maior, eu quero baixar preço. Então eu sacrifico margem, reduzindo o valor, entregando qualidade menor para poder crescer. Então você viu como que as decisões estratégicas de uma companhia é importante? Porque é ela que direciona o dia a dia. Ouvindo você falar, a gente pode definir hoje, né, que a dívida do empresário começa nas suas decisões, né? Perfeito. Na verdade, a dívida do empresário começa quando ele acorda, né? Que ele acorda e toma a decisão lá de pegar e gastar não só o dinheiro dele, mas o tempo dele para poder um sonho se tornar realidade. Não, verdadeiro, né? Entendeu? Então, o empresário, ele, infelizmente, no Brasil, nós temos uma cultura que a gente olha para o empresário como um vilão e não como um herói. Só que é ele que põe em risco todo dia tudo que ele conquistou para poder fazer algo.
Então, assim, você olha no mundo, as grandes disrupções foram feitas por pessoas, empreendedores, empresários que fizeram dinheiro do bolso. Pega Santos Dumont. Santos Dumont, tudo bem, era uma família rica, produtor de café aqui no Brasil, mas ele pegou a herança, foi para Paris e foi lá com o dinheiro próprio dele, construiu o avião, gastou. E detalhe, tá? Ele não registrou a patente como os irmãos americanos fizeram. Ele divulgou e deu para o mundo. Então, assim, isso aí é empresário, empreendedorismo. Isso mostra o que é um herói de verdade. Esse é o herói do dia a dia nosso. São esses heróis escondidos, né? Que a gente não percebe, né? E que cria uma ilusão. É isso aí. O herói é aquele cara que, mesmo com dívida, mesmo não sabendo se o final do dia vai ter faturamento suficiente para pagar as contas, ele acorda, ele vai lá, trabalha mesmo assim, como todo dia. Passa sol, passa chuva, ele vai fazendo. Então, essa é a vida do empresário, que a internet não mostra. Que a grande maioria dos empresários brasileiros vivem essa vida. E aí a consultoria que a gente faz é justamente para tentar fazer com que ele não continue nessa vida o resto da sua vida dele, né? Ele tem que, de repente, ele tem que ver o que ele tem que fazer para poder virar essa chave. Porque é um ciclo vicioso que ele tenta. Deixa eu fazer uma outra pergunta provocativa para você. Tá? Então, a minha empresa fatura 100 mil por mês. Eu estou devendo, sei lá, 400 mil no mercado. E estou batalhando. Né? E os juros do banco tá comendo todo o meu lucro. Né? E aí eu vou ter que contratar uma consultoria, que é mais um custo para a minha empresa. Eu estou levando 400 mil. Né? Não é melhor eu pegar e batalhar mês a mês 100 mil para poder pagar minha dívida? Ou eu tenho que ter mais uma dívida contratando uma consultoria? Essa pergunta provocativa, que eu sei que tem muito empresário pensando nisso, fazendo conta. Né? Como que você responde para esse pessoal? Tudo que ele fez até agora levou a esse resultado. Levou a dívida de 400 mil. Se ele continuar fazendo, ele está fazendo mais do mesmo. Você acha que ele vai conseguir resolver esse problema sozinho? Se você manter o mesmo comportamento, mesma resposta. Só que ele não sabe qual outro comportamento fazer. Porque ele fez a vida toda daquele jeito. Vou puxar Einstein para nós agora. Tudo que eu não conheço não existe. É isso daí. Então, assim, a consultoria, ela, na verdade, ela vem para agregar valor para o negócio, tá? E ajudar esse empresário a realmente fazer essa virada. É o apoio. Lembra que eu falei no início da nossa conversa? Carregar o piano? Mas, então, ele vai ter que carregar o piano de qualquer jeito. Aí você descobre que o problema da minha empresa sou eu. E aí? Aí você tem que ser franco. Nesse momento, a forma mais simples de fazer e menos agressiva possível seria você falar assim: você, até agora, você fez parabéns. A gente tem que parabenizar esse empresário, né, porque ele fez. Ele chegou num patamar que poucos teve coragem e construiu um patrimônio, construiu uma empresa. Só que tem que mostrar para ele que o maior gap, que o maior problema da empresa dele hoje é o próprio negócio, é ele na empresa. E aí você vê, e aí não é demérito nenhum, quantos empresários deixaram a cadeira de CEO, de executivo da empresa e foram somente virar o acionista e deixaram pessoas melhores, mais qualificadas tocar o negócio. Lembra que eu te falei? Do 0 ao 10, vai ter pessoas com você. Essas mesmas pessoas, do 10 ao 100, não são. Não é mesmo. São outras qualidades, são outras capacidades que você precisa ter. E do 100 para cima é a mesma coisa. E você também tem que ter a humildade de olhar para o lado e falar assim: eu preciso ter pessoas melhores do que eu. Lógico, melhor do que eu não quer dizer que não tem que saber o que está sendo feito. Quando a gente come peru uma vez por ano em casa, né? Porque a gente não tem essa tradição de comer peru. E aí, no peru tem um negocinho que sobe assim, ó, pum, quando ele fica pronto. Vermelho, e é vermelho ainda. É vermelho. Né? Então, eu quero saber você, quando que o empresário sabe que tem que buscar ajuda? Então, vamos lá. Quando que ele sabe, é uma coisa muito simples. Quando ele trabalha e não vê o resultado do trabalho dele. Mas, Thiago, é simples? É. Mas como que eu consigo enxergar isso no dia a dia? Então, vamos lá. Você tem uma dívida. Você está se endividando mais. Por que você está se endividando mais?
Essa pergunta tem que ser respondida. Se é para você, se é um investimento que você está fazendo, que pelo planejamento seu e daqui a um tempo vai ter o retorno, faz o sentido. Agora não, eu estou me endividando, não é para investimento, porque eu estou pagando as contas do mês, ou seja, você está dando prejuízo. Então você precisa saber qual é o tamanho do prejuízo e o que você precisa fazer para poder reverter isso daí. Então, o que vai te mostrar, vamos voltar para o extrato bancário? Você tem que olhar o extrato bancário, você tem que olhar os indicadores, você tem que ver DRE, né? o DRE, você tem que ver todos esses indicadores e entender se o seu negócio ele é viável ou não. Então, os sinais estão lá no dia a dia. Você acabou atrasando uma conta, você acabou não conseguindo honrar com uma obrigação. Você tem que ligar para um fornecedor, você fala assim, cara, em vez de eu pagar hoje, vou pagar na segunda-feira. Por quê? Porque você não tinha o dinheiro para pagar ele naquele dia. Então, são todos sinais que você está precisando hoje rever o seu modelo de negócio. A gente fala muito aqui de modelagem de negócio, que é justamente qual que é a forma que ele atua no mercado. Então, ele tem que ver essa modelagem para ver se a forma que ele atua está dentro do que ele necessita hoje. Caminhando já para o nosso final do nosso bate-papo, né? Qual que é uma orientação, qual que é um conselho, não sei se conselho é bom, a gente dava, né? Mas qual que é uma orientação que você pode dar para os empresários que hoje trabalha e parece estar enxugando gelo? Põe tudo no papel, entenda os números da sua empresa e baseado nesses números, dos dados, aí sim você começa a pensar nas tomadas de decisão. Não toma a decisão porque eu acho, porque eu fiz, porque deu certo no passado. Ou porque eu sou o cara? Ou porque eu sou o cara, eu não preciso de ninguém. Não fica sozinho. A solidão não é um lugar muito bom nesse momento. Ouvi uma frase que fala que a solidão é um lugar bom para se visitar, não como morada. Uma boa frase. Vou guardar isso para mim. Pessoal, Thiago Molinari, né, consultor, empresário, pai, amigo, filho, né, uma pessoa do bem. Tenho certeza que quem for precisar de uma consultoria séria, quem for precisar, né, alavancar a sua empresa, seja nós da área da saúde, seja qual empresário esse é um cara que vai poder ajudar muito vocês a orientar. Porque, além de tudo, ele trabalha com tributação, ele trabalha com contabilidade. Esse cara tem um leque aqui que a gente deveria trazer ele mais 3, 4 vezes e ia faltar tempo. Thiago, obrigado pelo seu tempo, obrigado pelas explicações. A gente da área da saúde tem uma lacuna enorme sobre educação financeira. Tenho certeza que muita gente aprendeu com você, né? Eu adorei que a humildade é o ingrediente do sucesso. Palavras suas nesse podcast. Muito obrigado. E com você, a fala final. Não, é só agradecer mesmo. Obrigado, Fabiano, pela oportunidade. Os profissionais da área da saúde são profissionais que, principalmente na pandemia, foram muito necessários. E quantos são necessários hoje em dia para a gente, né? Então, o que eu puder estar ajudando, estou à disposição, né? E é muito prazer estar aqui com você e compartilhando um pouquinho o que a gente aprende no dia a dia aí. Gente, Thiago Molinari, obrigado. Obrigado. Valeu.